Muito boa noite. Boa noite. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, você que já é da casa e você que está vindo hoje pela primeira vez ao nosso Encontro a Mais. Seja muito bem-vindo. Nós preparamos e planejamos esse tempo e esse espaço para receber você. Então você já foi alvo da nossa oração, você já é alvo do nosso amor, mesmo a gente talvez ainda nem sabendo o seu nome. Mas tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente planeja para esse tempo e para esse lugar, é pensando em você. Então você é muito, muito, muito bem-vindo, sinta-se em casa. E a gente espera que hoje, e todas as vezes que você decidir estar aqui conosco, você se sinta realmente abraçado, você se sinta amado, se sinta totalmente à vontade e com vontade de voltar mais vezes. Meu nome é Pedro, se você ainda não me conhece, faço parte aqui dessa igreja, dessa juventude, do Área Mais. E hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você e da minha vida e daquilo que Deus tem falado comigo. E a gente está no meio de uma série de mensagens. Se você está chegando hoje, não se preocupe, eu vou te contextualizar. Uma série de mensagens chamada Louco Amor. Essa série começou no sábado passado. Hoje, então, é o segundo sábado em que nós estamos nela e teremos mais 2 ainda para fechar o nosso ano. Com essa temática meio natalina, né? Falando um pouco desse amor maluco, diferente, estranho e revolucionário, que é o amor de Jesus. Se você ainda não é acostumado com igreja, se você está vindo hoje talvez pela primeira ou pela segunda vez aqui, talvez até em uma igreja na sua vida, você não tem esse costume, a gente quer que você se sinta totalmente à vontade quando terminar aqui, se você tiver alguma dúvida, se você não entender alguma coisa que a gente faz ou que a gente fala aqui, pode nos procurar, conversar com a gente. Nossa ideia é que você se sinta realmente parte e integrado e tenha o desejo de fazer parte desse movimento que é a Igreja de Jesus no mundo. E então nessa série de mensagens, a gente começou a falar disso semana passada, o Felipe trouxe uma mensagem e a gente tem falado sobre como viver uma vida realmente relevante. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele morreu numa cruz, foi para isso que ele ressuscitou, para nos dar a oportunidade de viver uma vida relevante. E a pergunta que a gente fez na semana passada para você é: você realmente quer ser como qualquer outra pessoa? Você realmente quer viver uma vida como qualquer outra pessoa? Você quer ser simplesmente mais um? Ou você realmente tem o desejo no seu coração de viver uma vida diferente, uma vida relevante, uma vida que mude o seu contexto, mude o contexto das pessoas que estão ao seu redor, mude a realidade de alguém, faça diferença na vida de alguém? E o desafio que nós temos hoje é de olhar para uma história na Bíblia, olhar para um determinado momento na vida de Jesus, em que ele se depara com uma pessoa e ele faz um desafio para essa pessoa, e esse desafio tem algo a ver com o que nós estamos vivendo e sobre isso que nós estamos falando nessa série. Mas antes de eu chegar lá, de a gente entrar nessa história, eu queria começar falando com você um pouco a respeito de um grande acontecimento dessa semana. Foi a morte de um grande líder, de um homem que que revolucionou, na verdade, o contexto em que ele vivia, o seu país, a sua nação, e, na verdade, marcou toda a humanidade com a sua vida e com o que ele fez, e com as lutas que ele lutou durante a sua existência. Todo mundo sabe aí do Nelson Mandela, que morreu essa semana. E tem uma frase dele, na verdade, essa semana a gente foi presenteado, porque fizeram grandes retrospectivas, né, da vida dele, e a gente ouviu várias frases e reviveu vários momentos importantes da história do último século, em que ele esteve ativamente presente. Mas teve uma frase especialmente que eu li essa semana a respeito dele, uma frase, na verdade, dele, que me marcou e que tem a ver com o tema da mensagem dessa noite. Num determinado momento da sua vida, ele disse o seguinte: não há nada de apaixonante em apostar baixo, em se acomodar com uma vida que é menos do que aquela que você é capaz de viver. Não há nada de apaixonante, não há nada de estimulante, de desafiador, não há nada que te motive quando você vive uma vida aquém, uma vida abaixo daquela vida que você poderia estar vivendo. Todos nós temos um ideal de vida, uma vida que nós gostaríamos de viver. Talvez seja a vida que o seu amigo vive. Talvez seja a vida que alguém famoso vive. Você olha para aquela pessoa e se inspira e se sente talvez diminuído porque você gostaria de estar vivendo aquela vida e não a vida que você está de fato vivendo. Talvez hoje você esteja extremamente satisfeito com a vida que você está vivendo e talvez seja a vida que você sonhou mesmo estar vivendo nesse momento da sua vida.
Mas todos nós, em algum momento, olhamos para nós mesmos e percebemos, poxa, tem alguma coisa que não está ainda do jeito que eu gostaria que estivesse. Tem alguma área da minha vida, tem alguma coisa que eu gostaria de estar vivendo, de estar experimentando, mas que ainda não aconteceu, que eu ainda não consegui realmente viver na intensidade, na plenitude que eu gostaria de estar vivendo. Então, a partir dessa frase, a partir dessas ideias, eu percebi que, às vezes, na nossa vida, o que a gente vive é um quase. Às vezes a gente está vivendo uma situação em que é quase aquilo que nós gostaríamos de estar. A gente está num lugar em que a gente quase gostaria de chegar, mas ainda falta alguma coisa. Talvez você não saiba exatamente o que é que está faltando. E o meu desejo é que hoje Deus fale a você e fale ao seu coração exatamente isso. O que é que está faltando na sua vida? O que é aquele pontinho, aquela coisa, aquele detalhe que talvez esteja te prendendo a viver uma vida aquém, abaixo da vida que Deus tem para a sua vida. Porque mesmo que você considere que está vivendo a sua vida ideal, o seu sonho para a sua própria vida, talvez Deus tenha algo melhor. Porque, sabe, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, os planos de Deus, a visão de Deus, vai muito além, muito mais longe, muito mais alto, muito mais perfeito do que nós mesmos podemos sonhar e planejar para a nossa vida. Então talvez você esteja extremamente satisfeito. Aí você pensa, mas eu não estou vivendo um quase, eu estou vivendo tudo. Eu estou vivendo intensamente, eu estou vivendo uma vida maravilhosa, eu estou no melhor momento da minha vida. Mas ainda assim, eu creio que Deus tem algo para fazer na sua vida que vai fazer você perceber, puxa, eu achava que estava bom, mas na verdade agora é que ficou bom mesmo. Porque podia ser melhor, mas por algum motivo, por alguma coisa que ainda me prendia, ou que ainda faltava, eu estava vivendo menos. Uma vida menos desafiadora, menos inspiradora, menos apaixonante do que eu poderia viver. Então, hoje o nosso desafio é sair do quase. Beleza? Vocês estão comigo? A gente vai sair hoje daqui dizendo, eu não quero mais viver o quase, eu quero viver tudo. Eu quero viver plena, intensa, apaixonadamente a vida que Deus tem para mim. Ok? E para isso a gente vai olhar então para um momento na vida de Jesus, no ministério dele, em que ele se depara com uma pessoa. E ele tem um diálogo com ela e a gente vai olhar para esse diálogo. Então, vamos lá. O texto está em Marcos capítulo 10, é o segundo evangelho da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na segunda parte, você vai ver lá Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses 4 primeiros livros são os 4 evangelhos que contam um pouco da história de Jesus. Eles não contam tudo da história de Jesus, porque Jesus fez muitas coisas, mesmo tendo vivido pouco tempo nessa terra, mas eles contam boa parte daquilo que ele mesmo resolveu que era relevante para nós sabermos a respeito do que ele fez, do que ele falou, do que ele ensinou. E a gente então está olhando para a segunda narrativa dessas 4 a respeito da vida do ministério de Jesus. E no capítulo 10 desse livro de Marcos, a partir do versículo 17, nós lemos o seguinte. Quando Jesus ia saindo, Jesus estava no meio de uma série de ensinos e de encontros, e ele falando palavras difíceis. Ele acabou de falar sobre divórcio, acabou de falar sobre adultério, ele acabou de falar sobre o acesso das crianças à presença dele, à presença de Deus, que na época gerou constrangimentos. Quando as crianças chegavam a perto de Jesus, os seus próprios discípulos as afastavam. Não, isso não é coisa de criança, a gente está tratando de coisa séria. Jesus teve que exortá-los, falar, não, deixa elas virem até mim. Então, ele está numa série de ensinos importantes, relevantes no seu ministério, falando de temas difíceis, às vezes, das pessoas entenderem. E aí, no meio desse contexto, no meio dessa caminhada, sendo seguido por muitas pessoas, sendo interrogado por muitas pessoas, sendo indagado por muitas pessoas, então a Bíblia conta essa história de um homem que vai ao encontro de Jesus. Jesus está andando e um homem vai ao encontro dele. E olha como ele vai ao encontro dele. Um homem correu em sua direção, na direção de Jesus, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou. Antes da gente ver qual foi a pergunta, eu quero que você preste atenção só nesses detalhes aqui. Esse homem não vai simplesmente ao encontro de Jesus, como qualquer outra pessoa iria, andando, acenando, mandando uma mensagem, um recado, eu quero te encontrar, eu quero conversar com você. Não. Ele vai ao encontro de Jesus de uma forma intensa. Ele corre em direção a Jesus. E ele se joga ao chão, ele se joga aos pés de Jesus, de joelhos. Tenta imaginar a cena, tenta visualizar essa cena. Quando alguém vai correndo em direção a outra pessoa, se coloca de joelhos aos pés dela. Isso demonstra o que para você? Frieza? Indiferença? Pouco caso? Não. Né?
Isso demonstra uma pessoa extremamente interessada, extremamente motivada, extremamente curiosa, extremamente dependente. Uma pessoa que reconhece que ela está diante de alguém que é especial e que aquele alguém pode fazer algo especial na vida dela. E então ela vai com toda a sua força, com toda a sua energia e disposição ao encontro dele. E esse é o retrato desse homem. Talvez você já conheça essa história, se você já é de igreja há um tempo, e você talvez não tenha se atentado para isso, como eu muitas vezes passei por esse texto batido. E esse texto é narrado não só por Marcos, mas por outros evangelhos também. Mateus e Lucas contam essa história. E eu escolhi Marcos para conversar hoje com vocês, porque Marcos dá alguns detalhes. Por exemplo, esses. Esse homem não foi ao encontro de Jesus como qualquer outra pessoa, ou de uma forma indiferente, ou como era muito comum naquela época, os fariseus, os mestres da lei, pessoas importantes, pessoas que sabiam muito a respeito das coisas de Deus, ou pelo menos achavam que sabiam muito, iam à presença de Jesus cheios de autoridade, cheios de orgulho, com uma falsa modéstia, chamando Jesus de mestre, bom mestre, mas na verdade o que eles queriam mesmo era colocar Jesus numa saia justa, fazer uma pergunta difícil para eles se comprometer na resposta, e eles terem então a oportunidade de pegá-lo, de prendê-lo, de matá-lo. Esse homem não, esse homem vai à presença de Jesus de uma forma humilde, de uma forma sincera, autêntica, genuína. Ele corre, ele se joga, ele se ajoelha na presença de Jesus. Havia sinceridade no coração dele, havia paixão no coração dele. Eu preciso ter um encontro com esse homem é diferente, esse homem é especial, eu preciso ter um encontro com ele. Porque talvez ele tenha uma resposta para a grande pergunta da minha vida. E qual era essa grande pergunta? Bom mestre, está de joelhos na presença de Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa não é uma pergunta bem forte, bem importante? Provavelmente em algum momento na sua vida você já se viu assim nessa situação de perguntar: como é que eu faço para ir para o céu, se é que existe isso? Talvez você nem creia que isso existe, mas em algum momento você teve que tomar essa decisão de não crer. E você provavelmente passou então por essa pergunta: se existe um céu, se existe um inferno, se existe vida eterna, como é que eu faço para chegar lá? Ou para não chegar lá? Como é que eu faço para ter acesso a isso? Essa era uma pergunta fundamental para aquele homem, tão fundamental que fez com que ele fosse em direção a Jesus dessa forma, intensa, desesperada quase. E ele se joga e ele tem no seu coração um anseio de descobrir como eu posso viver eternamente, como eu posso ser salvo, como eu posso me livrar da condenação, como é que eu posso me livrar do inferno. Ele acreditava nisso, mas ele ainda não sabia a resposta para essa pergunta. Como? Como eu faço isso? E ele vai então em direção a Jesus, desesperado, ansioso, certo de que Jesus então teria a sua resposta, a resposta que ele tanto precisava para então viver uma vida de paz, uma vida tranquila. E veja, esse homem não era qualquer homem. Não era uma pessoa comum. O final da história vai mostrar isso, mas se você já leu essa história, você sabe disso. Ele era um homem rico. E ser rico naquela época significava certamente ser importante, ser relevante. Ser alguém conhecido. Ser alguém de influência, porque as cidades, os vilarejos, os ambientes em que as pessoas viviam eram pequenos. Todo mundo se conhecia. As pessoas ouviam as histórias umas das outras, viviam próximas. Então, se alguém era muito rico, certamente essa pessoa era destacada no meio das pessoas, no meio do seu contexto, do seu ambiente, da sua sociedade. Esse homem, então, importante, rico, influente, relevante, se coloca numa posição de dependência, numa posição de humilhação, e clama por uma resposta de Jesus. É interessante, Jesus se volta para esse homem e diz o seguinte: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Eu li isso várias vezes na minha vida e eu ficava pensando: poxa, mas isso é meio estranho Jesus falar isso. Não tem sentido, porque ele é Deus. Né? Por que ele está falando, não, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Sim, mas você é Deus. Mas a minha sensação é exatamente essa. Jesus estava dizendo: olha, por que você está me chamando de bom se só Deus é bom? E você sabe disso. Porque você é alguém importante, você certamente é alguém que conhece a lei, você certamente é alguém que conhece os escritos de Moisés, dos profetas. Você sabe que só Deus é bom, por que você não está me chamando de bom? Jesus aqui já estava começando o processo de trabalhar no coração desse homem, porque Jesus é Deus. Ou seja, Jesus é bom. Ou seja, esse homem estava certo em chamar Jesus de bom.
Mas o que Jesus está dizendo para ele é, se você não me trata como Deus, então não me chame de bom. Se eu não sou Deus para você, então não me chame de bom. Agora, se você realmente tomar uma decisão a partir de agora, me reconhecer como Deus e o seu Deus, aí sim, tudo bem, você pode me chamar de bom. Você vai estar falando algo que é verdadeiro. Mas enfim, Jesus continua o diálogo com ele, e então vem a parte em que ele vai então responder o grande anseio, a grande dúvida, a grande expectativa que aquele homem tinha. Como eu posso ter a vida eterna? E aí Jesus diz, você conhece os mandamentos, você não conhece? Você não é alguém importante, você não é alguém com conhecimento, você não é alguém relevante, então você já sabe. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí a lista não termina, são 10, vocês lembram, né? São 10. Mas antes da lista terminar, antes de Jesus terminar de falar, esse homem já, olha, se antecipa, isso aí, se for isso aí, está tranquilo. Se é isso aí que eu preciso fazer para ter vida eterna, está resolvido. Porque isso aí, ó, eu já tenho feito desde a minha adolescência. O cara cresceu na igreja. Né? Talvez seja o seu caso. Esse é o meu caso. Eu comecei a frequentar uma igreja quando eu tinha por volta de 7 anos de idade, assim, 6, 7 anos de idade. Minha mãe foi levada a um encontro e ela então aceitou a Jesus, resolveu viver com Jesus, e ela passou a levar minha irmã e eu para as reuniões da igreja com ela. Então, desde cedo, eu frequentei a igreja, eu fui criado na igreja. Eu provavelmente teria a mesma resposta que esse homem. Falou, olha, isso eu já estou sabendo, já aprendi tudo isso lá na escola dominical, eu já aprendi tudo isso na minha classe, lá no meu PG. Eu já sei disso. 10 mandamentos? Não, eu estou esperando uma resposta melhor. Estou esperando algo mais profundo, algo mais sofisticado. Não é possível que é só isso. E aí, então, a conversa continua. Depois dessa resposta dele, que é quase uma... Né? Jesus, espera aí, né? Fala sério, não é isso. Não é disso que eu estou falando. Jesus, então, olha para ele e diz, olha, falta, então, uma coisa para você. Você já está no caminho certo. Você já conhece tudo isso? Já está vivendo isso? Tudo. Então, você já está no caminho certo. Mas falta uma coisa ainda. E quando Jesus fala que falta uma coisa, possivelmente esse homem pensou assim, bom, então eu preciso fazer mais alguma coisa. Agora vem o grande segredo. Agora vem então a grande resposta que eu tenho esperado por tanto tempo, a grande expectativa que eu tenho de resolver esse grande problema na minha vida, porque minha vida já está muito boa, eu já estou vivendo quase a vida que eu quero, mas ainda falta um detalhe, ainda falta uma resposta, e sem essa resposta minha vida ainda não é a vida que eu quero. Ainda não é a melhor vida que eu posso viver, porque não adianta nada eu viver a melhor vida nesse mundo, mas não resolver o meu problema para a eternidade. E essa era a mentalidade desse homem. Ele não queria simplesmente se limitar a viver no quase. E ele vai então sinceramente a Jesus em busca da resposta que finalmente tiraria a vida dele do quase. E aí depois de toda essa introdução, de começar pelo básico, Jesus ir sondando o coração desse homem, e ele fala, olha, isso aí já está tudo ok, já fiz, check. Então Jesus faz então o grande desafio para ele. Vai, falta só uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, venda todos os seus bens, tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Só falta isso. Você quer sair do quase? Você quer realmente viver a vida que eu tenho para te oferecer? Se você está disposto a viver essa vida, então falta só uma coisa. Você não está muito longe. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me siga. Se você fizer isso, não se preocupe mais com a sua grande dúvida. Você vai ter um tesouro no céu. E aí esse homem não reage bem a essa resposta. Ele não reage bem porque ele queria a resposta para um problema específico. Onde é que eu vou passar a minha eternidade? Era só isso que ele queria resolver. Ele queria que Jesus dissesse para ele assim, não, vai lá, faz isso aqui, obedece mais essa lei, se arrepende disso aqui, faz aquela outra coisa, até talvez dê uma oferta, ajude alguém que precisa.
e aí está tudo certo, e você pode seguir vivendo a vida que você hoje já vive, que você já está quase satisfeito com ela, e quando você morrer está garantido o seu lugar lá em cima. O problema é que o desafio que Jesus fez para ele não refletiria apenas na vida eterna, que era o alvo da preocupação dele. O desafio que Jesus fez para ele refletiria na vida dele hoje. Tiraria ele do quase que ele vivia hoje. E isso ele não estava disposto a fazer. Tanto não estava disposto que a reação dele, quando Jesus fala isso, é a seguinte: ficou abatido e afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Jesus, eu não pedi para você mudar na minha vida hoje. Eu não pedi para você interferir na minha realidade hoje. Eu não vim com história nenhuma de dar bem para ninguém, de te seguir. Eu não estou querendo entrar nessa. Eu só quero resolver o meu problema lá de garantir meu lugar no céu. Eu só preciso saber que eu estou dentro. Eu posso até pagar alguma coisa. Se a questão é dinheiro, eu tenho, está aqui. Eu pago, garanto meu lugar e está tudo certo. Mas deixa eu continuar vivendo a vida que eu vivo. Porque eu estou muito bem com a vida que eu vivo hoje. E a questão é que o quase desse homem não tinha a ver com a vida que ele vivia hoje, mas tinha a ver com o futuro dele. Ele temia pelo futuro dele. E esse quase ele queria resolver. Mas no momento em que Jesus conhece o coração dele, olha para ele e percebe qual era o quase na vida dele, a resposta de Jesus é: o seu problema não é a eternidade. O seu problema não é se preocupar com a eternidade. O seu problema é que você está tão centrado nas suas coisas, na vida que você vive hoje, que você está fechado para viver a vida que eu quero que você viva. Para viver a vida abundante que eu tenho para te oferecer hoje. Não no céu, hoje. E se você viver essa vida hoje, você não vai mais se preocupar com o céu. Você não vai mais se preocupar com a eternidade, porque isso já vai ser um fato consumado. Porque aqueles que decidem abraçar e viver a vida que Jesus tem para oferecer hoje, não precisam se preocupar com a eternidade. Mas quem se preocupa com a eternidade são aqueles que não conseguem sair do quase. E porque estão sempre no quase, sempre quase vivendo a vida que Deus tem, sempre quase vivendo a vontade de Deus, sempre quase engajados, né, no propósito de Deus para a sua vida, no ministério, no chamado que Deus tem para a sua vida, quase, vivem tensos, preocupados. Rapaz, se Jesus voltar hoje, sei não. Mas tudo demora um pouquinho. Se eu morresse hoje, estava no salto. Preocupado, tenso. Por quê? Porque não vive hoje a vida plena, abundante, verdadeira que Jesus oferece. E esse homem não conseguiu se desapegar da única coisa que faltava, do único porém que havia na vida dele, que ainda o prendia a uma vida quase tão boa quanto a vida que ele poderia estar vivendo. Você consegue? Minha pergunta para você hoje é essa. E você? O que falta para você? O que falta para você sair do quase? Sabe, a gente pode olhar essa história e pensar assim: ah, você que talvez esteja vindo hoje pela primeira vez, você vai falar assim: tá vendo? Eu sabia. Esse pessoal aí de igreja, eles sempre querem tirar alguma coisa da gente. É sempre assim, eles querem que a gente deixe de fazer alguma coisa, que a gente largue os nossos amigos, que a gente largue de fazer as coisas que a gente gosta, que a gente mude tudo. Jesus aí, ó, tá vendo? Virou pro cara, o cara tinha dinheiro, Jesus não gostou e falou: larga tudo aí, vem me seguir, fica pobre. E muitas vezes a gente, mesmo quem já é de igreja, mesmo quem já conhece a palavra, mesmo quem já foi ensinado na palavra, tem essa reação diante de Deus. Poxa, se eu me aproximar demais, se eu viver uma vida de muita intimidade com Deus, se eu servir demais na igreja, se eu me envolver demais, Deus vai começar a me pedir um monte de coisa e aí eu vou ter que mudar todo o meu estilo de vida, vou ter que mudar os meus hábitos, vou ter que mudar os meus relacionamentos, porque Deus vai querer alguma coisa de mim. Deus vai querer tirar alguma coisa de mim. E eu estou satisfeito com a vida de quase que eu estou vivendo. É melhor ficar no quase do que se comprometer. Mas sabe, Deus não quer algo de você. Deus tem algo para você. Eu quero que você
leve essa verdade ao seu coração hoje. Isso não é meu, isso é o pastor Stanley que disse uma vez, e eu gravei e eu me apaixonei por isso. Porque às vezes a gente vive assim, com medo. O que Deus vai me pedir? Será que se eu for para a igreja hoje, aí o Espírito Santo vai falar comigo, Deus vai falar comigo e vai falar que eu estou em pecado, que eu preciso mudar, que eu preciso me arrepender, e que o meu namoro não está legal, que esse meu jeito de viver não está bacana, que Ele quer que eu mude alguma coisa. E a gente fica sempre com medo de chegar muito perto de Deus, Deus falar, ok, agora você chegou perto, tem isso que você precisa tirar da sua vida, me dá aqui, você tem que mudar e tal. E a gente fica sempre um passo atrás, sempre no quase. Não vou muito perto, vou manter uma distância de segurança, porque se eu me envolver demais, se eu chegar perto demais, Deus vai me tirar alguma coisa de mim. E eu prefiro ficar no quase a me comprometer com a vontade dele. Será que é isso mesmo a melhor vida que a gente pode viver? Será que é melhor ficar no quase? Por que tanto medo de Deus? Por que às vezes a gente tem tanto medo de se aproximar dele? Por que a gente acha que ele sempre quer tirar alguma coisa de nós? Quando na verdade o que ele tem é algo para nós. Ele quer que a sua vida seja melhor. Ele quer que você seja mais feliz. Ele quer que você viva uma vida mais abundante. Foi para isso que Jesus veio. Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu não vim só para te tirar do inferno. Eu não vim só para garantir um lugar no céu para você, não. Eu vim para que hoje você viva uma vida mais relevante. Eu vim para que hoje você faça diferença na vida das pessoas ao seu redor. Eu vim para que hoje você viva uma vida tão apaixonada por mim, tão intensa, tão íntima de mim, que as pessoas ao seu redor sejam contagiadas, fiquem loucas. Eu quero viver essa vida, eu preciso viver essa vida. Eu preciso nessa igreja que você vai, eu preciso nesse pequeno grupo que você vai. Porque se todo mundo lá viver essa vida que você vive, meus problemas acabaram. Eu vou sair do quase e vou realmente encontrar o significado para a vida. Eu pulei uma frase aqui do texto, de propósito. Por favor, não me julgue. Se você olhar para sua Bíblia, ela está lá. E eu vou voltar aqui para você agora. No momento em que Jesus falou para esse homem, falta-lhe ainda uma coisa. E isso aqui que eu vou te mostrar agora vai comprovar o que eu estou te falando. Que Deus não quer tirar algo de você, mas Ele quer te dar uma vida melhor. Ele tem algo para você. No momento em que Jesus disse isso para ele, a Bíblia... E por isso eu gosto dessa narrativa de Marcos, porque os outros evangelhos não trazem esse detalhe, faz toda a diferença. A Bíblia registra o que se passou em Jesus antes de dizer isso para esse homem. Jesus olhou para ele e o amou. Se você ama alguém, você quer tirar alguma coisa desse alguém? Ou você quer dar alguma coisa para esse alguém? Se o que você sente por alguém é amor, qual é a sua atitude em relação a ela? Você quer que a vida dela seja pior? Seja menos relevante? Seja menos inspiradora? Ou você quer que ela viva uma vida exatamente como você sonhou para ela? Jesus ama você. Jesus amava esse homem, ele viu o desejo sincero que ele tinha, ele correu, ele se ajoelhou diante de Jesus. Jesus olha para ele e ama. Tem uma pessoa aqui que realmente está em busca de resposta. E eu amo essa pessoa e eu quero que ela viva tudo que eu tenho para ela. Jesus ama. E aí Jesus diz, falta. Jesus ama, mas ele diz, falta uma coisa. Se Jesus quisesse tirar, ele diria, está sobrando alguma coisa para você, vamos tirar o que está sobrando. Mas quando você quer dar alguma coisa, você está dizendo, falta para você isso, e eu vou te dar. Só que para ele receber o que Jesus tinha para ele, e esses são os paradoxos da vida com Deus, não é muito simples, não é fácil de explicar, nem nós entendemos. Então se você tiver muitas perguntas, segura a onda, a gente pode fazer todas que você quiser, mas talvez a gente não tenha todas as respostas, aliás, certamente não teremos. Mas a vida com Deus é assim. E aí, quando Jesus diz falta, é porque Ele quer dar. Você precisa ainda de alguma coisa. Só que para receber, você precisa perder o que você tem. Você precisa liberar o seu coração para receber algo novo. Enquanto ele estiver amarrado no que você tem hoje, não tem espaço. E eu quero fechar perguntando isso para você. O que é que falta para você? O
Jesus está dizendo, falta uma coisa só. Falta uma coisa. Eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho uma vida plena, abundante, maravilhosa para você viver. Você está quase lá, falta um passo. Mas por que é que então você não dá esse passo? Por que é que a gente não dá esse último passo? Por que a gente prefere ficar no quase? Por que a gente mantém nosso escudo diante de Deus e fala, Senhor, até aqui eu vou, daqui eu não passo. Porque aí vai que o Senhor pede alguma coisa que é difícil demais e eu não estou disposto a dar. O meu desafio para você hoje é entender que Deus não quer tirar as coisas de você, mas Ele quer dar algo para você. Ele tem algo para você. E o que Ele espera simplesmente é que você se abra para isso, se disponha para isso, dê o último passo e diga, ok, eu não quero mais viver no quase, mas eu quero viver tudo. Tudo que o Senhor tem para mim. Esse amor completo de Jesus por mim. Às vezes eu já me vi vivendo esse quase, às vezes eu tenho que lutar contra isso. Todos os dias eu luto, na verdade, contra isso. Contra a minha tendência de ficar sempre um passo atrás do que Deus tem para mim. Provavelmente você já viveu isso na sua vida em algum momento. Todos nós já vivemos. Tem um amigo meu aqui da igreja, o nome dele é Thiago, quero chamar ele aqui, ele vai compartilhar rapidamente a experiência dele, que um dia teve uma experiência dessa. Percebeu que ele estava vivendo quase tudo que ele poderia estar vivendo diante de Deus. E ele tomou uma decisão de sair do quase. E ele vai contar um pouco como foi isso, como isso aconteceu na vida dele. Depois vocês vão ver o resultado disso, dessa decisão dele. Boa noite. Em resumo, eu nasci num ambiente cristão, né? Sempre fui criado por princípios cristãos e a partir da minha adolescência eu comecei a tomar diversas decisões que eu sabia que não agradavam a Deus, eu sabia que não iam de acordo com aquilo que meus pais me ensinavam, né? E essas decisões foram frequentes, principalmente nos finais de semana depois de vir para a igreja. Só que um dos meus problemas espirituais era que todo final de semana eu vinha para a igreja e me incomodava muito essa vida dupla que eu acabava levando, né? Isso foi até os meus 20 anos, no momento que eu tive uma oportunidade de participar de um encontro aqui da igreja. E todo esse incômodo que eu tinha de saber que as coisas não estavam indo de acordo com o que minha mãe sonhava para mim, que eu muitas vezes sonhava, muitas vezes era confrontado, mas preferia fugir, né? Assim como o jovem rico, eu acho que muitas vezes eu ouvi Deus querendo falar comigo, eu falava, não, agora não dá. E nesse encontro não deu para fugir, Deus me confrontou assim de diversas formas, colocou várias coisas na minha frente e falou, e aí? Vai querer fugir de novo? E aí eu abracei, velho. Como diz um missionário que eu conheci, eu caí para dentro. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que a minha maior vontade é sonhar os sonhos que Ele tem para minha vida. E é isso aí. Falar de Deus sempre me emociona, foi mal, cara. O objetivo do Luta Mais é atrair pessoas novas para a igreja. Não viriam para cá se não fosse pelo jiu-jitsu. E acaba com essa oportunidade, a gente faz o nome de Jesus cada vez mais conhecido. O projeto começou pequeno, mas lá para cá algumas coisas aconteceram na vida do Luta Mais que deu a oportunidade da gente sonhar mais alto. E hoje o nosso objetivo é poder mudar para uma tenda lá na Asa Norte
um lugar que a gente vai ter muito mais visibilidade, um lugar que a gente vai poder receber mais pessoas e poder fazer mais diferença na vida daquela galera. Cara, aqui eu tive a oportunidade de viver experiências que eu acho que eu não viveria em outro lugar. De ver pessoas que eu nunca imaginava se entregando a Cristo, de poder ver vidas mudando, de poder ver pessoas sendo curadas mesmo. E acaba que com isso a nossa fé vai se fortalecendo e a gente vai se achegando cada vez mais a Cristo. Cara, no começo eu não vi muita relação do jiu-jitsu com a igreja. Usei mais como uma arma para a gente poder falar de Cristo, poder atrair as pessoas para a igreja. E o que a gente busca aqui no Luta Mais é poder não ter só mais um treino, não poder ter só mais um rola, e sim a gente poder falar um pouco mais de Cristo, da gente poder falar de Jesus na nossa vida. Esteja vivendo como o Thiago estava vivendo alguns anos atrás. Uma vida quase tão boa quanto a vida que você poderia viver, quase tão autêntica quanto seus pais pensam que você vive, quase tão verdadeira quanto o seu pastor acha que você vive. Ou talvez você realmente esteja buscando sinceramente estar perto de Deus, viver uma vida plena, abundante na presença dele, mas falta alguma coisa. E hoje você quer dar aquele passo que falta. Falta abandonar algum relacionamento que ainda te leva para longe de Deus, uma amizade, um namoro. Falta se comprometer mais de fato com a palavra dele, vivê-la no seu dia a dia e não se envergonhar dela diante das pessoas. Talvez falte para você abandonar algum hábito que você cultivou durante muito tempo e hoje te escraviza, te afasta da presença de Deus. Eu não sei o que falta, mas você sabe. Você sabe o que falta ainda para você viver tudo o que Deus tem para você. E você que talvez hoje esteja aqui pela primeira ou segunda vez, nunca nem tinha pensado sobre isso, talvez hoje você também queira dar um passo. E percebeu, por tudo que a gente conversou e por tudo que o Thiago falou, que você pode viver mais. Então eu quero fazer esse convite para vocês todos agora. Quem tiver esse desejo no coração, se Deus está falando com você, se Deus falou com você de alguma forma, quero te convidar a ficar em pé agora. E eu vou orar por você, o Thiago também. E eu quero que você agora se coloque diante de Deus e peça que Ele te mostre o que falta. Só você e Ele sabem, ninguém mais sabe. Mas coloca diante dele o que falta. Por que o quase, se você pode viver tudo? Senhor, nós nos alegramos na Tua presença. Pai, é maravilhoso demais viver com o Senhor. O Luta Mais é o resultado da decisão que o Thiago um dia tomou, de sair do quase e dar o passo que faltava para viver tudo que o Senhor tinha preparado para ele. E eu tenho certeza que ele nunca se arrependerá dessa decisão. E que hoje a vida dele é muito mais feliz, muito mais completa, porque um dia ele tomou essa decisão. Assim também comigo, Deus. Um dia eu também tomei essa decisão de sair de uma vida religiosa, de uma vida de enganação e viver realmente uma vida intensa na Tua presença. E todos os dias eu luto, Pai, o Senhor sabe, para me manter firme, para não voltar atrás, para não cair. E às vezes é difícil, e às vezes eu caio, Pai. E eu te peço que o Senhor renove a Tua graça sobre mim todos os dias, para que eu nunca mais volte a viver um quase, mas que eu viva tudo, Pai. Tudo que o Senhor tem para mim.
E a minha oração por esses jovens nessa noite é essa, Pai, que eles saiam do quase. Se tem alguém aqui hoje, essas pessoas que se colocam de pé estão dizendo isso, Pai, que ainda falta alguma coisa. Que ainda falta dar um último passo para estarem realmente no centro, no eixo, Pai, daquilo que o Senhor planejou para elas e que é tão melhor do que o que nós mesmos planejamos. Então, Deus, dá coragem, dá ousadia, que seja o Teu Espírito Santo mesmo a levá-las a dar esse último passo, a conduzi-las, Pai, na Tua direção, na direção da vida plena, abundante, perfeita que o Senhor tem para elas. E se há alguém aqui hoje, Pai, que fica de pé também, ou que no seu coração agora se coloca diante do Senhor, e que ainda não te conhece, ou que ainda não te conhecia até hoje, ou que nunca tinha dado nenhum passo na tua direção, e hoje diz, eu quero me aproximar, eu quero ir mais perto, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus que ama, que olha nos olhos e ama, e que porque ama, não quer tirar algo de mim, mas quer me dar algo, que é muito melhor do que o que eu tenho. Toca, Pai, esse coração também, se revela de uma forma toda especial a essa pessoa, que ela saia daqui hoje com a certeza de que ela está mais perto do Senhor e que o Senhor está de braços abertos para receber. Minha oração, Senhor, em nome de Jesus.